Na verdade, o filme também é sobre gente, né? Sobre amar as pessoas, sobre estar com as pessoas, sobre gostar de um lugar, sobre sua casa, né? E claro que no momento tão delicado da política no Brasil, ele parece ter sido amplificado, né? Quase como ligar um cabo no amplificador e aumentar o volume para 10. Nós vamos conversar com Kleber Mendonça Filho, um dos autores do protesto mais cinematográfico contra o golpe no Brasil, e o diretor do filme Aquários, um sucesso de bilheteria. Mas antes, o essencial. O mesmo marqueteiro que se inspirou num desenho de Michelzinho para fazer o novo símbolo do governo golpista teve a brilhante ideia de um novo grito de guerra. Fora ladrão! Excelente, especialmente se o cara estiver diante do espelho. Pensaram também, bora Temer! E igualmente sensacional, se quem vai embora é a corriola que tomou de assalto o poder. A única saída para um sujeito não ser chamado de golpista é não dar golpe. Agora, ele já foi dado e é tarde demais. Não são os petistas que inventaram isso, é a história golpistas. A entrevista de hoje é com o cineasta Kleber Mendonça, autor do filme Aquários. Estou com o Kiko Nogueira. E aí, ontem o filme bateu 90 mil espectadores e seu filme cada vez mais aclamado. Como é que você está se sentindo? Tem sido incrível com esse filme, claro, ele, muito antes de estrear, ele já estava acumulando uma energia de política, de polêmica, uma carreira internacional muito forte, mas antes de estrear no Brasil, ninguém realmente tinha visto o filme, né? E essa energia toda, essa discussão em torno do filme era em cima de um filme que ninguém tinha visto, mas a partir desde a semana passada, quando ele estreou nos cinemas, as pessoas começaram a entender que não só ele tinha regimentado toda essa carga política em torno dele antes dele ser visto, mas a partir do momento que ele foi visto, as pessoas entenderam que era um filme, né? E que ele existe sozinho e que ele tem uma história a contar e que, na verdade, ele não é o que muita gente acha que ele é. Ele termina sendo, inevitavelmente, um filme político, porque ele é um filme sobre viver no Brasil, né? Se você faz um filme sobre a vida em sociedade, ele termina sendo político porque ele mostra uma espécie de... faz um diagrama de como funciona essa sociedade, né? Mas isso é uma parte do filme. Na verdade, o filme também é sobre gente, né? Sobre amar as pessoas, sobre estar com as pessoas, sobre gostar de um lugar, sobre sua casa, né? E claro que no momento tão delicado da política no Brasil, ele parece ter sido amplificado, né? Quase como ligar um cabo no amplificador e aumentar o volume para 10. Boa tarde. Seu Geraldo. Como vai? Converso. Não, aquela conversa que nós tivemos anteriormente é sobre a compra do seu apartamento. Eu não vou vender, seu Geraldo. O senhor já sabe disso. A ideia é manter o nome do mesmo edifício que existia aqui nesse lote. Existia? Você acabou fazendo um filme que capturou, vamos dizer, um Zeitgeist, né? Os alemães falam, um espírito do tempo. Você esperava que isso fosse acontecer desde o momento em que você fez aquele protesto em Cannes? Não, porque aquilo não foi planejado. Quando a gente foi para Cannes apresentar Aquários na competição, o processo de impedimento, que, ao meu ver, não me parecia fazer sentido dentro de uma ideia de democracia, tinha acabado de ser implantado, digamos assim. O Ministério da Cultura tinha sido extinto por um governo interino, que na minha cabeça um governo interino, numa situação como essa, ele deve administrar uma situação, ele não deveria começar a fazer mudanças imediatas na estrutura de um país. E uma dessas mudanças foi não só trocar a marca do governo, que é muito simbólico também, mas a extinção do Ministério da Cultura, que é um órgão federal, um braço do governo extremamente importante no Brasil, como num país como o Brasil, né? Então, quando a gente foi apresentar o filme, me pareceu muito claro, não só para a equipe do Aquários, mas para, acho que mais de 100 profissionais do audiovisual
brasileiro que estava em Cannes, que a gente deveria se posicionar, né? Deixa eu te perguntar sobre a classificação do filme. Uhum. Houve sabotagem? Você acha que teve um recado, foi uma retaliação? Eu acho que foi uma sequência muito infeliz para o governo, porque eu já falei, inclusive, várias vezes, o relatório que eu recebi, que nós recebemos do Ministério, ele era muito técnico. Você via que alguém passou, sei lá, 5, 6 horas fazendo aquilo. Não foi uma coisa amadora, tá entendendo? Era uma revisão completa do filme, inclusive com números de duração e dizendo o que acontece em determinada cena, feito por um técnico. Em primeiro lugar, o filme não tem sexo explícito. Eu não acho que é o correto ele ser colocado na mesma categoria de Ninfomaníaca, Calígula ou Love 3D, né? Que tem especificamente, você vê penetração, né? Pênis, vagina. Esse filme não tem nada disso. Aí a imprensa, claro, a gente pediu para eles reverem, eles disseram que não seria revisto porque realmente a decisão estava tomada. As redes sociais e a imprensa junta A mais B e há um cenário muito suspeito para mim de uma perseguição ao filme. Depois da repercussão, a gente mais uma vez entra em contato com eles e eles dizem, ok, vamos conversar. Silvia Cruz, da Vitrine Filmes, vai a São Paulo e ela aprova cena por cena com argumentos técnicos, porque cinema é lente, é ângulo, é câmera, é montagem, né? E eles concordaram, sim, de fato não tem sexo explícito. Kleber, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é acusado de ter ficado milionário com a Lei Rouanet. É o argumento primeiro aí dos seus detratores. Você tá rico? E como é que funciona esse negócio da Rouanet, do seu filme? De forma alguma. Na verdade, eu acho que o Aquarius não usou a Lei Rouanet. Eu acho que tudo depende muito da forma como o cidadão, no caso, encara a participação do governo em áreas que eu considero essenciais numa sociedade, como, por exemplo, educação, cultura, saúde. Os países mais inteligentes, acredito eu, eles investem nessas áreas. Aquarius foi feito por 2,9 milhões de reais de dinheiro público. Isso dá por volta de $1 milhão. Só para dar uma ideia, na competição de Cannes agora, o filme do Almodóvar, que é um belo filme, Julieta, ele também tem dinheiro público da Espanha, foi feito por 9 milhões de euros, que dá mais ou menos 35 milhões de reais. Aquarius foi feito por 2,9 milhões de reais. É um belo filme que eu adoro, e ainda assim, se você for ver a contagem final de recepção, o Aquarius é um filme mais bem recebido do que o filme do Almodóvar. Então, essas acusações, elas são completamente absurdas e fictícias. Eu acho que isso vem muito de uma ideia de que o artista, não sei, o artista é vagabundo, o artista não trabalha, né? E isso é uma ideia muito retrógrada, porque o artista trabalha muito. Eu lembro até de uma situação onde a gente devia ter umas 60 pessoas filmando na frente do prédio com gruas, equipamentos e refletores, e uma movimentação muito forte. E aí passa um caminhão e um cara grita: "Vamos trabalhar, filho da puta!" De quem foi a ideia de usar o Reinaldo Azevedo nas peças promocionais do filme? E você está feliz com a reação dele? Existem alguns precedentes em relação a essa ideia. Tem um cartaz relativamente conhecido dos anos 90, do David Lynch, e dois críticos muito famosos nos Estados Unidos, os dois falecidos, infelizmente, Roger Ebert e Gene Siskel, e eles colocaram no cartaz 2 polegares para baixo, e o cartaz dizia: "Mais 2 motivos para ver a Estrada Perdida." E claro que eu acho até que o caso do Reinaldo Azevedo, cujas ideias e cuja filosofia de vida, talvez,
de Brasil não poderia ser mais distante dos que fazem esse filme, e que atacou o filme de uma maneira talvez injusta, porque ele não tinha visto o filme. A gente achou que, se vindo dele, seria um grande elogio, então a gente colocou no cartaz. E a reação dele me impressiona, porque, em primeiro lugar, eu achava que ele poderia ver com um certo bom humor. Mas o Reinaldo não parece ter muito bom humor.